Porque todos os meios de comunicação, ABC, CNN, CBS, Fox, NBC, todo mundo está falando do coronavírus. E qual o seu ponto? O que eu faço com isto? Muita desta coisa está acontecendo mesmo. Não deveria eu ficar com medo? Está tentando desvalorizar? Está dizendo que não é uma grande coisa? Não, não é isso que estou dizendo. Deixe-me explicar o que estou dizendo. Veja, não importa em qual ano esteja vivendo. Não importa a década em que viva. Existe sempre algo que irá suceder. Lembre-se que a mídia necessita de crises, a mídia precisa de conflito, a mídia precisa de desafios, a mídia precisa de conspirações. É assim que conseguem atrair os olhares. Eles precisam de mais. Então, hoje a mídia não pode esperar chegar ao trabalho para largar a palavra C, que é coronavírus, porque as pessoas querem saber mais sobre isso. Mas para você, o meu encorajamento, para você, é uma coisa completamente diferente. Veja, existem duas coisas, existe o perigo e existe o medo. Quando eu vivia no Irã e estávamos sendo bombardeados, você não pode dizer, você não precisa ficar com medo, não é uma grande coisa. Não, existe perigo. Nós estamos sendo bombardeados. A casa do lado ruiu. Era uma casa de 4 andares, porque a bomba era suposto cair no nosso edifício. E caiu na casa do lado. Então não pode dizer que está tudo bem. Quando estava no Irã, estávamos sendo bombardeados. E no momento foi terrível. Pareciam 15 bombas explodindo no espaço de 5 minutos. E nós ouvindo tudo isto. E nós estamos debaixo das escadas, nos escondendo. Em um edifício de 4 andares estamos debaixo das escadas, porque isso era de metal. Sempre que caíam as casas, você olhava. E o lugar que ficava de pé era debaixo das escadas. Então estamos escondidos lá, eu, minha mãe, pai, irmã. E eu tinha 6 anos e me lembro até hoje. Eu olho para meu pai e estou olhando para ele e penso, por que é que ele não está preocupado? Não está chorando? A minha mãe chorando, minha irmã, eu. Caramba, se o homem da casa não está preocupado, talvez eu não deva ficar. E nós achamos que iríamos morrer e não podíamos controlar nada. Fomos a Karaj bomba, Hash bomba, Badapalav bomba. Em toda a cidade que íamos estavam bombardeando. Então não era um ataque surpresa tipo 9/11, certo? Mas eu olhei para ele e ele deu-me força. Avance 35 anos. E eu me recordo disso. Tendo 41 anos, com 3 filhos e uma mulher, e uma família e 2 empresas. Eu penso naquele momento. Então o que significa isto para você? Quando se trata de perigo tem que ter cuidado. O que significa isso? O coronavírus é perigoso? Claro que é. Você tem que ter cuidado, tem que se preparar, tem que lavar as mãos mais vezes, tem que ter desinfetante no bolso. O medo é que transforma uma rampa numa montanha. A realidade da situação, mesmo que tenha custado a vida a 2.500 pessoas, 3.000, muito mais, são pessoas amadas pela sua família, ainda que tenham existido todas essas mortes. A parte do medo é: a gripe causou a morte a 500 mil pessoas o ano passado. 500 mil. Só nos Estados Unidos, entre 14 a 36 mil pessoas morreram de gripe o ano passado. Por que a palavra mais mencionada não é a gripe? Por que isto chama a atenção, não a gripe? O medo é aquilo que transforma algo assim e torna-se desse tamanho. O medo é quando eu e você perdemos o controle da nossa imaginação. Ai meu Deus, e se isto acontece e aquilo? Então, se estiver constantemente assistindo, se eu lhe disser constantemente, pessoas estão ficando doentes, estão ficando doentes, estão ficando doentes, ficando doentes, ficando doentes, você começa a pensar que talvez esteja doente. Como qualquer coisinha, eu acho que estou doente, acho que estou pegando algo. Querida, acho que peguei algo. Por que acha que crianças que são criadas num ambiente onde os pais não as valorizam, onde os pais não as desafiam, encorajam, porque acha que por vezes essas crianças se desvalorizam? Você é um fracassado, é um nada, é isto, é aquilo. Elas acreditam, ou seja, se ouvir constantemente as notícias, vezes a vezes sem conta, você vai começar a achar que está doente. Você vai começar só a pensar em como é mal, vai começar a jogar na defensiva, não devido a um perigo real. Claro que tem que ter cuidado, mas devido ao medo, porque quando o medo se apodera de nós,
As coisas ficam fora de controle. E quando ficam fora de controle, aí está sendo usado pela mídia. Porque mais olhos eles atraem. Então, qual é a sugestão para você? Eu encorajo você enquanto indivíduo. Você enquanto indivíduo. Porque cada comunidade tem um líder. Entre quatro paredes que diz, escuta, fique tranquilo, existe um perigo real, mas esta parte do medo não deixemos ficar fora de controle. Porque se o deixa ficar fora de controle, como irá desfrutar? Como vai ser feliz? Como vai gostar de estar junto com sua família? Como vai ser agradável no seu trabalho, tendo que resolver problemas, continua tendo que pagar contas, continua tendo que trabalhar, continua tendo que ser um pai, tendo que ser um irmão, continua tendo que ser um amigo, continua tendo que cuidar de si, continua tendo que cumprir no trabalho a responsabilidade, ainda tem que fazer. Mas se encher de ansiedade e medo, você não vai dar o seu melhor. Então o meu desafio é o seguinte: sim, se eduque e tenha cuidado acerca do que as notícias e o governo nos diz. Se é algo que aconteceu e precisamos saber, sim. Seja cauteloso acerca do que se passa. Tome as precauções devidas. De lavar as mãos, desinfetar e tudo isso. Mas no momento em que alguém tentar jogar com seu medo e imaginação para ficar fora de controle, não deixe que isso lhe aconteça.